presença do sebastianismo marca de uma ponta a outra, do popular ao erudito, do tradicional à vanguarda. Ela marca o Brasil sertanejo inteiro e nas suas expressões mais de ponta hoje. Em alguns dos seus momentos, de suas instâncias fundamentais, a cultura nordestina, ou mais amplamente a cultura do Brasil sertanejo, ela se filia diretamente ao mundo ou à tradição medieval. É marcadamente medieval a dimensão religiosa da vida sertaneja. O ascetismo, a busca da terra da promissão, o milenarismo judaico-cristão, que é um compósito de base medieval, isso está muito vivo em todas as expressões, em todos os movimentos místicos do Brasil sertanejo. E eu acho que o Roger Bastide viu muito bem quando ele fala que o mito messiânico dos índios, a terra sem males, foi reinterpretada no Nordeste pelo messianismo lusitano. Pode dizer de outro modo que floresceu no Brasil sertanejo um sebastianismo popular mestiço, mameluco, né? Caboclo. Né? E eu acho que isso vale para tudo na tradição nordestina. Quer dizer, o Nordeste ele é mameluco medieval, é um medievalismo caboclo. A gente está acostumado a fazer sempre um desenho trágico do Nordeste, em função das secas e da miséria. E, de fato, o Nordeste é uma região expulsiva, né? Daí esses incessantes movimentos migratórios, né? Sempre em busca ou seja, de terras férteis, como na Amazônia, né? Em busca dos seringais, especialmente, ou de lugar onde tem emprego, trabalho, dinheiro, como São Paulo. Agora, apesar de todo esse desenho trágico, a gente não pode esquecer nunca da alegria sertaneja, né? É uma região alegre, de festas. E isso você pode ver nos mais variados momentos da vida no Brasil sertanejo e até no cangaço, né? O cangaço era uma farra, o cangaço era uma festa colorida, né? Uma vez, a gente conversando, a Dadá, a mulher do Curisco, ela me disse assim: não deviam fazer nunca filme em preto e branco sobre o cangaço, porque o cangaço era colorido, né? E ela adorava o Leila Diniz ter feito o papel dela, né? Tinha muitos poetas, muitos músicos no cangaço, né? Entre eles Zabelê, por exemplo. O Zabelê fala bem dessa alegria, daquela festa móvel do cangaço. Ele tem uma quadrinha que ele diz: a vida é pau com formiga nestas grotas do sertão, mas a gente vive alegre no bando de Lampião. E viviam promovendo bailes, né? Quando não havia mulheres, eles dançavam homem com homem, né? Chamava dançar de marmanjo. Mas depois, no tempo de Lampião, então ficou especialmente animado, porque é com Lampião que as mulheres são introduzidas no modo de vida cangaceiro, né? A partir de 1928, quando Maria Bonita, Lampião permite que ela participe do bando, né? Então a gente pode retomar, né, a partir disso, os termos do Luiz Gonzaga e Zé Dantas na Volta da Asa Branca. Eles falam sertão das mulheres sérias e dos homens trabalhador. O sertanejo é trabalhador, sim, mas ele é também o rei do forró. Aquelas mulheres sérias, elas são também senhoras da sedução. E o baião é um paraíso da malícia, né? Quer dizer, em suma, nenhuma leitura da dor sertaneja pode abolir o prazer que houve e que há nessa vida sertaneja.
Lampião era multimídia. Lampião trabalhava em coro, Lampião tocava, Lampião escrevia, né? O Diário do Lampião foi achado pelo Major Pitato Gueiros, que era comandante de uma das volantes numa batalha no Serrote Preto. E nesse diário que estava no embornal de Lampião tem uns poemas, né? E Redondilha Maior, tecnicamente perfeito, né? Quando me lembro, senhores, do meu tempo de inocente, quando me lembro, senhores, do meu tempo de inocente, que vivia nos cerrados do meu sertão sorridente. E era um sertão sorridente. E o Lampião exercia sua criatividade de várias formas ali, inclusive antecipando a metralhadora, né? Que era uma correia de couro que ele instalava no gatilho do fuzil, e pelo movimento ele fazia com que ela nunca parasse de disparar, né? Ela clareava sempre. E o fato de ser sempre, de estar clareando sempre, é que veio o nome dele, Lampião, né? Porque ele iluminava o espaço de guerra em redor dele. Para a gente entender bem, eu acho, o cangaço, a gente tem que situar ele num horizonte um pouco mais amplo, que é o do coronelismo do Brasil sertanejo. O coronel nordestino era o chefe de um aparelho paraestatal, de um mini-estado informal dentro do Estado Nacional, naquelas regiões esquecidas e marginalizadas, onde a ação do Estado não chegava. Então, eram os coronéis que cuidavam daquilo. E era o grande chefe, com suas milícias particulares, milícias de jagunços. Ele era a lei, né? E ao mesmo tempo estava acima da lei. Chegaram a ter um poder extraordinário, né? Tanto que em 1920 eles chegam a ameaçar invadir Salvador, né? Falando da guerra do sertão contra a capital, por conta de disputas políticas, e o presidente o Epitácio Pessoa é obrigado a intervir. E, na verdade, o governo federal se dobra às exigências dos coronéis. É o acordo de Remanso que eles assinam, né, uma cidade nordestina. Esse acordo parece um tratado de paz entre países inimigos, porque o governo federal tem que aceitar que os coronéis não vão entregar as armas, nem as munições, e vão continuar com suas milícias. E mais, o governo federal aceita as autoridades nomeadas pelos coronéis para diversos municípios e dá a eles o direito de cada um escolher seu deputado federal. É uma prova de poder espantosa, né? Eles eram senhores da vida e da morte de quem vivia naquelas regiões, né? E o cangaceiro, quer dizer, o cangaceiro, em princípio, é um sujeito que tem uma vida normal ali e que, por isso ou por aquilo, ele acaba trombando com esse poder do coronel. Geralmente porque mataram o pai dele ou porque desonraram uma moça da família e tal. E ele acaba, em vez de dobrar o joelho, né, de baixar a cabeça diante desse poder do coronel, ele acaba enfrentando pela única forma que ele é possível, que é pela violência, né? Tem uma coisa linda do Guimarães Rosa sobre essa coisa da violência no Brasil sertanejo, que ele diz: sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado, porque bala é um pedacinhozinho de metal. O cara que desafia o poder do coronel, ele pode ostentar o destemor dele em cabelos compridos, em estrelas de Salomão, em dedos cheios de anéis, em cartucheira de couro de onça pintada. Quer dizer, há toda uma semiótica da rebeldia camponesa se materializando na dimensão visual do cangaço. Isso, inclusive, deixava perturbadíssimas e apaixonadas as moças, né? Dadá fala isso, né? Que sertaneja gostava mesmo era de bandido, todo perfumado, todo cheio de coisa, todo enfeitado, né? Isso não só em Lampião, né? Antes dele, Antônio Silvino, por exemplo. Antônio Silvino ficou conhecido porque era um sujeito completamente apaixonado por Brilhantina, Água de Colônia e Patchouli.
E por tudo isso, né, por desafiar, por encarar esse poder sertanejo e ostentar ele dessa forma, o cangaceiro é o avesso mesmo do jagunço. O jagunço é o guarda-costa, é o pistoleiro profissional, é o Rottweiler do grande chefe sertanejo. E o cangaceiro, não, o cangaceiro é quem coloca isso em questão, quem desafia esse poder. Agora, no movimento real da vida sertaneja, a coisa não é tão. Esse contraste não é tão nítido assim. O cangaceiro não tem um projeto global de transformação da sociedade. Ele é inimigo de chefes muito regionais, mas não da chefia. Ele é inimigo de um coronel aqui e amigo de outro coronel acolá. Coronéis protegem bandos de cangaceiros em suas fazendas, né? São chamados coiteiros. Um cangaceiro se coloca a serviço de um coronel contra outro coronel. E o próprio bando cangaceiro como que reproduz essa estrutura do coronelismo. Ele é muito hierarquizado. Ao mesmo tempo que a comunidade idealiza e que os cangaceiros adquirem uma estatura mitológica nessas comunidades rurais do Brasil sertanejo, ao mesmo tempo a comunidade morre de medo deles. Chegou o cangaceiro, as pessoas fogem. O camponês que ficou ali trabalhando, ele tem medo tanto do cangaceiro quanto da polícia. E uma coisa que é muito pouco ressaltada é que o cangaço é um meio de ascensão social. Um camponês pobre que seja um sujeito muito valente, um estrategista hábil, um atirador exímio, ele pode ter poder, dinheiro, pode olhar cara a cara ao coronel, pode se cobrir de joias e mulheres. Quer dizer, o cangaço possibilita essas passagens sociais. É uma realidade extremamente complexa. Eu não vejo uma coisa muito distante entre o cangaço e a religiosidade no Nordeste, não. Mesmo porque até você vai ver Lampião visitando Padre Cício. Padre Cício era uma espécie de coronel astral também. Era o chefão das almas naquela região. Eu acho que as asperezas da vida nordestina, junto com toda a herança cultural muito preservada ali, ela propiciou essas coisas. Na verdade, você tinha banditismo na Península Ibérica, na Idade Média também. O que você tem é o grande milenarismo nordestino. Esse milenarismo que vem tanto dos colonizadores que chegaram de Portugal, quanto dos agrupamentos indígenas, né, que estavam ali. Que é essa mescla que a gente estava falando do sebastianismo caboclo, né? Isso vai gerar signos que, embora estejam alguns deles muito voltados para o passado, apesar de apontarem sempre para o futuro, porque é uma utopia, né, da sociedade entre iguais, que é isso que você vai encontrar em Canudos, né? Ao mesmo tempo que você tem na conjuntura política uma coisa que é contra a república, em favor de velhos costumes e antigas tradições, aponta também para o futuro na medida que você quer uma sociedade ideal, uma utopia mameluco-cristã adiante, sebastianista. E é esse o fio que eu acho que o Glauber pega, né? Foi isso que Euclides entendeu muito bem, que no Euclides é muito curioso, porque ele via aquilo como uma coisa atrasada e, ao mesmo tempo, ele se deixou fascinar completamente ao ponto de achar que ali estava a essência do Brasil, né? E o Glauber leva isso para um plano político. Agora, o que Glauber pega são esses signos para apostar no futuro do Brasil e apostar como um representante essencial, um homem sertanejo, que é o que Glauber era, que era um sebastianista. E que é uma coisa muito pouco estudada, porque o sebastianismo não está presente só nesse milenarismo religioso das caatingas do Nordeste. Ele está presente nas manifestações mais criativas da nova cultura brasileira. Ele está presente no João Baldo, vendo o povo brasileiro como povo eleito na Guerra do Paraguai. Ele está presente em todo o cinema novo, ele está presente em Caetano Veloso,
na Tropicália, que quando chega um momento de falar do derrubar as estantes, as estátuas, o anarquismo de maio de 68, não é proibido proibir, o que o Caetano faz no meio desse happening? Recita o poema do Fernando Pessoa para Dom Sebastião. Que você tem um isolamento muito grande, historicamente, durante séculos, né? Você pegar o Vale do São Francisco, por exemplo, foi uma região que ficou fora do movimento da vida brasileira durante muito tempo, né? Você sempre teve os elos de ligação, né? Do caixeiro viajante ao motorista de caminhão. Esses signos circularam sempre, né? E nunca houve uma dificuldade também em lidar com essas linguagens que chegam. Isso você vê, vamos falar modernamente, João Gilberto, né? E o tempo inteiro, Luiz Gonzaga tinha sabido antes, né, fazer isso, né? Adaptar o baião à realidade urbana, às formas industriais, ao mercado de discos, né? Ser a grande estrela da migração nordestina para São Paulo, dando ao migrante que chegava em São Paulo referenciais precisos que contribuíam para que ele mantivesse sua coesão cultural e psicológica. Quer dizer, o Nordeste nunca deixou de ter o diálogo, o Brasil sertanejo nunca deixou de ter um diálogo com as linguagens que vão chegando, com as linguagens contemporâneas, com as linguagens da modernidade. Inclusive gerou a grande prosa textual brasileira exatamente nisso, né? Porque Guimarães Rosa, que é exatamente a convergência entre o discurso milenar nordestino e a prosa de vanguarda de James Joyce. Então não vejo em nenhum momento como isso não possa dialogar com essas coisas. Eu acho que tem dialogado, tem dado respostas vigorosas e criativas a todos os momentos da globalização. Quando eu falo de globalização, às vezes fica assim, Nordeste globalização, mas o Nordeste nasceu por causa da globalização. A globalização é um processo histórico de longa duração e que, se a gente quiser um marco, um pontapé inicial, disso a gente vai achar lá na Península Ibérica, Infante Dom Henrique, é a escola de Sagres. É Sagres que inicia o processo de unificação do planeta. É a partir de Sagres que o homem passa a conhecer a si mesmo enquanto humanidade, essa própria ideia de humanidade surgir, e a conhecer a sua casa, que é o planeta, né? E é nesse momento primeiro da onda de globalização, de planetarização do planeta, é que vai surgir o Brasil, é que vai surgir o Nordeste, é que a língua portuguesa vai ser falada no Cariri, é que a língua portuguesa vai chegar ao raso da Catarina, e onde já vai ter sua primeira resposta criativa à globalização, que é a formação do português do Brasil. E daí para cá não parou. Você vai tendo, quanto mais essas ondas da globalização vão se intensificando e sucedendo, mais respostas criativas vão sendo dadas, né?